Olá pessoal, meu nome é Giane, eu sou psicóloga, eu sou especialista em neuropsicologia também e hoje fazendo algumas considerações sobre o isolamento social e o que isso está causando, né, nas nossas famílias, nas pessoas de um modo geral, eu vim trazer aqui alguns tópicos, algumas maneiras de enfrentar isso da melhor forma possível. Então, nós buscamos informações para nos confortarmos nesse momento de grande angústia, porque nós estamos passando por um isolamento, cada um na sua casa, porém o coletivo também está estressado. As pessoas, de um modo geral, não estão lidando muito bem com as opiniões uma das outras e principalmente das autoridades, né? Divergem muito sobre o que é mais importante, se é ficar em casa ou se é a economia. Então, se a economia vai quebrar, vai colapsar. Então, são duas vertentes onde as duas geram a mesma fonte de estresse, a mesma fonte de ansiedade. Então, de uma maneira ou de outra, nós vamos sofrer os impactos desse vírus ter chegado no nosso país. Então, nós precisamos aprender a lidar da melhor forma possível com isso daqui para frente. Então, enquanto ainda estamos em isolamento social, cada um em sua casa, na quarentena, é importante você manter contato com pessoas queridas. Então, hoje nós temos tecnologias de ligação de vídeo, de FaceTime, Skype, várias opções que a tecnologia nos permitiu estarmos perto das pessoas, mesmo nesse momento que nós não podemos ter contato físico. Então, isso já seria um pouco para amenizar a saudade que as pessoas podem estar sentindo e principalmente os idosos que estão sendo mais isolados, que são o grupo de maior risco, que a maior mortalidade está na faixa etária deles. Então, imagine, eles devem estar com medo e se sentindo isolados dentro da própria casa sem poder abraçar um neto. Então, isso também causa um humor deprimido neles. Então, a gente tem que tentar conciliar a saúde física, que é o afastamento, mas também a saúde mental, que é manter esse relacionamento, manter esse contato. Se você iria visitar nos finais de semana, pelo menos tente ligar de vídeo para se verem ou para ter um contato mais próximo pelo celular. A outra maneira de lidar com isso, se você está na sua casa, já mantendo contato com as pessoas queridas, é também fazer coisas que você gosta. Então, isso é uma ideia que às vezes a gente acaba indo pelos mesmos caminhos. Assistir filme, ler livros, ouvir músicas, tentar se distrair um pouco dessa loucura toda, né, que é a pandemia. Mas isso tudo é muito legal, fiz tudo isso também, porém, se a gente também se dedicar para aprender alguma coisa nova ou relembrar algo que a gente fazia e gostava e parou de fazer por causa da nossa rotina, então hoje é a oportunidade de retomar esse gosto que você tinha, que seja por qualquer outra coisa que você estava evitando fazer por falta de tempo. Então a gente pode se dedicar a aprender algo novo, porque aprendendo algo novo a gente sempre vai melhorar a nossa autoestima, e melhorando a nossa autoestima a gente se torna mais forte como indivíduo, né, como pessoa. Então a gente acaba ocupando a mente com ideias novas, com situações onde a gente não teria tempo, né, vivendo na nossa rotina. Então isso seria uma dica legal para aproveitar ainda esses dias de isolamento social que a gente está vivendo. Algumas pessoas já retornaram ao seu cotidiano de trabalho, mas algumas ainda estão de fato proibidas de retornar ao trabalho. Então essas pessoas também têm que cuidar para não ficarem muito ansiosas por esse retorno. Então, tentar manter em alerta quanto à prevenção do coronavírus, mas também tentar relaxar para isso não causar um problema maior lá na frente. Então, além disso, muito importante é se informar.
se informar nas fontes oficiais, nas fontes confiáveis. Então, durante esse período, nós vimos muitas notícias falsas que causaram um estresse além do esperado. Nós recebemos notícias falsas que causou um estresse além do que era necessário para nossa sobrevivência. Então, limitar o número de informações. Então, uma boa opção é escolher um horário do dia que você vá se conectar a algum jornal, você vai assistir algum jornal para buscar essas informações, as mais atualizadas possíveis, principalmente da sua cidade e do Brasil como um todo, porém não ficar o tempo inteiro ali dando F5 e atualizando para ver se aumentou o número de casos, o número de mortes, porque isso acaba causando até mesmo um desconforto em nós, como se saindo de casa nós vamos pegar o coronavírus e vamos passar para as pessoas que a gente mais ama. Então, isso é algo para evitar. E, na verdade, limitar o acesso. Como eu falei, as redes sociais trouxeram a possibilidade de comunicação mais rápida, mais ágil, mais fácil, mas também trouxe vários pontos negativos, né? Que todo mundo hoje recebe, principalmente por grupos de WhatsApp, notícias que às vezes são totalmente infundadas, mas a pessoa lendo aquilo, ela não vai conseguir diferenciar se é certo ou não. Então, imagine uma pessoa que está preocupada já recebendo uma notícia super pior por ali. Então, é melhor evitar que isso seja propagado, né? E também não repasse notícias que você não sabe se são verdadeiras ou não. A gente nunca sabe o que vai causar no outro, né? A gente só sabe o que causa na gente. E as outras dicas seriam, enquanto as crianças, né? As crianças que estão em casa ainda sem poder ir para a escola. Os pais, sei que é difícil, tentar continuar mantendo uma rotina para eles. Acordar no horário que eles acordariam, talvez um pouquinho mais tarde. Tentar manter eles ativos com atividades lúdicas, dependendo ali da faixa etária. Porque eles não podem também parar totalmente. E quando você for contar para eles o que é o coronavírus, tentar contar da forma mais simples possível, para que eles também não fiquem ali apavorados, né? Eu já percebi crianças apavoradas porque receberam aquelas informações que você não pode mais encostar em ninguém para sempre. Então, assim, não é bem assim. Tudo tem que ser medido e ponderado. Enquanto os idosos. Os idosos é a nossa maior preocupação, porque é o grupo de risco, né, da mortalidade. Então, os idosos que têm alguém para cuidar, ótimo. A gente vê muitos vídeos dos idosos querendo sair de casa, mas a gente sabe que o melhor para eles agora é entender que eles precisam ficar resguardados. Porém, os idosos que moram sozinhos, eles às vezes não têm ninguém para ir comprar o alimento no mercado ou algum medicamento na farmácia, então eles acabam se arriscando por falta de opção. Então, uma dica legal é você adotar um idoso durante o isolamento social. Então, combinar com ele um horário, uma vez por semana, 2 vezes por semana, onde você possa levar para ele o que ele precisa, ele te pedir o que ele precisa e você poder ajudar ele da melhor forma possível, evitando sempre o contato físico. E se você for fazer isso, se você for até a casa do idoso, evitar encostar nas coisas e principalmente nele, usando máscara se for possível, e se não for possível também manter totalmente o distanciamento físico. Seriam essas as dicas sobre como enfrentar da melhor forma possível esse período difícil, porque essa pandemia chegou no Brasil e já levou vidas, já destruiu famílias. Nós estamos nos prevenindo para que isso não aconteça conosco e com as pessoas que nós amamos. Então, quem ama, cuida. Então, nós precisamos cuidar para não contaminar as outras pessoas, porque às vezes a gente pode estar com o vírus já dentro da gente e não sabe. Então, é necessário mesmo todas as precauções que já foram faladas sobre lavar as mãos, tudo isso que a gente já ouviu já durante 2, 3 semanas,
continuar fazendo, porque é importante evitar que esse estado de alerta nos cause ali na frente já um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, que daí vai ter que ser tratado ali, né? Vai ter que ser feito o acompanhamento psicoterapêutico, psiquiátrico. Então, as minhas dicas seriam essas. Ocupar a mente com notícias boas também, lembrar que tem pessoas que estão sendo curadas, lembrar que as pessoas também estão se resguardando dentro de casa. Isso é uma notícia boa. As pessoas estão evitando de pegar o vírus e passar para frente. Então, isso já aumenta um pouquinho mais a nossa esperança de que logo tudo vai se normalizar e a gente vai voltar para o nosso ritmo de vida e a gente vai passar por essa fase ruim todos juntos e sempre considerando que isso é muito novo para todo mundo. Então, todo mundo precisa pensar estratégias de como adequar essa situação dentro da sua realidade, dentro da sua casa e com quem você mora. Ou, se você não mora, mas como você vai cuidar à distância, né, do seu pai e da sua mãe, que são idosos. Como que você vai continuar mantendo essa relação familiar? Porque não é porque o idoso está isolado que ele precisa ser abandonado afetivamente também, né? Então, acima de tudo, a gente precisa manter as nossas conexões, a gente precisa manter o nosso calor humano, mesmo que nós não possamos encostar. A gente precisa manter uma boa perspectiva. Nós não tivemos preparo para isso, na verdade. Nós não tivemos como saber antes de acontecer, o que iria acontecer, como lidar com isso. Então, a gente está tendo que aprender junto e a gente está tendo que aprender agora, enquanto está acontecendo. Então, seria isso, pessoal. Até se vocês têm alguma dúvida sobre algo que eu possa ajudar vocês de uma maneira ou de outra, podem deixar perguntas aqui também que eu posso tentar responder da melhor forma que eu conseguir. E por hoje era isso. Eu agradeço a atenção de vocês. E se também quiserem deixar algumas sugestões para as outras pessoas, né, algo que talvez eu não tenha comentado aqui, mas que vocês acham importante, e até mesmo algo que vocês já estão fazendo e está dando certo com vocês. Tá bom? Então, nós precisamos nos ajudar e nós precisamos auxiliar o próximo nesse momento muito difícil que o país está enfrentando e lembrar que o nosso melhor tempo é aquele investido em nós e em quem nós amamos. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e tchau. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o gostei e compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que fará bem assisti-lo. Obrigada.